Olá, bom dia, na doce paz do Senhor Jesus. Mais um café com Deus para você. Abra a Bíblia no Salmos 90. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Queridos, este salmo é muito bonito. O homem de Deus fala, é uma oração de Moisés. E Moisés foi um homem de intimidade com Deus, um varão de Deus. E ele fala na fraqueza do homem e a providência de Deus. Com razão ele disse, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Moisés, ele sabia que Deus era fiel, que Deus não falha em suas promessas, que vem gerações e passa geração, vem geração e passa geração, mas o nosso Deus permanece o mesmo. Então, com razão, ele disse, antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade, aleluia, a eternidade, Tu és Deus. Deus é Deus. E eu quero elencar nestes salmos alguma providência de Deus para você. Deus é um Deus de providência. O salmista, o Moisés, ele dizia que Deus reduzes o homem à destruição e dizes, volvei, filhos dos homens. E ainda Moisés diz, olha, 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Quando vemos o verso 12, eu quero exatamente me deter nestes salmos, como Deus falou comigo. A partir do verso 12, o homem de Deus começa a dizer, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Pare aí, medite, espere um pouco. Deus nos ensina. Ele nos ensina a sermos bondadosos ou a sermos bondosos. Ele nos ensina a viver na Sua presença. Ele nos ensina a contar os nossos dias. Ele nos ensina a ter um coração sábio. Tiago, usado por ele, disse, quem não tem sabedoria, peça a Deus, e Ele dá e não lança em rosto. Mas Deus só nos ensina? Não. O verso 13 diz, volta-te para nós, Senhor, até quando? E aplaca para com os Teus servos. E aplaca-te para com os Teus servos. Você meditou já nos Salmos, no verso 13? O verso 13, vamos lá outra vez. O verso 13 é lindo. Diz, volta-te para nós. Deus, além de nos ensinar, Ele volta-se para nós. Ele aplaca a nossa dor. Ele sabe das nossas necessidades. Muitas vezes Ele se ira conosco, porque a Sua santidade, muitas vezes nós a ferimos, mas Ele é bom. Bondoso é o Senhor. Ele é reto para com aqueles que Ele amam. Se você vê o verso 14, é uma coisa linda. O verso 14, Ele nos sacia. Glória a Deus. Sacia-nos de madrugada. Quantas vezes a madrugada se torna escura? É dores, como o salmista diz lá no Salmos 42. As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite. E alguém me pergunta, onde está o meu Deus?
E ele diz, mas o Senhor de madrugada à noite, ele manda sobre mim a sua misericórdia. De dia e de noite o seu louvor, a sua canção, a canção do seu coração está no meu coração. Aí ele diz, Moisés, sacia-nos de madrugada. Moisés se referia muitas vezes ao maná que Deus mandava logo à madrugada, manhãzinha. Ele diz, o Senhor nos sacia de madrugada com a tua benignidade. Ele te vê quando você está lá de joelhos, clamando, intercedendo pelos seus ou até por outros. Mas Ele nos sacia de madrugada com a sua benignidade. E aí nos regozijamos e nos alegramos o dia inteiro. Ah, que lindo! Que linda experiência, ainda tem mais. O que é que Deus faz? Além de nos ensinar, além de se voltar para nós, além de nos saciar. Aí o verso 15 diz, alegra-nos pelos dias em que nos afligiste. E Deus alegra. Moisés, aleluia, sabia que eles estavam tão afligidos, Faraó perseguindo, montanhas de um lado, o mar adiante. Mas Deus disse a Moisés, por que clamas a mim? Diz ao povo que marche. A aflição terminou e Deus disse, os egípcios que vos maltratas, vocês não os verão jamais, nunca mais eles se levantarão. E aquele dia foi um dia de vitória. Por isso que Davi orava, que o salmista Moisés, nesse caso foi Moisés, ele disse, olha Senhor, tenha misericórdia, alegra-nos. E aí, aquela música maravilhosa de Miriam, com as suas mulheres, tocando tamborins e cantando, o Senhor lançou no mar seus cavalos e seus cavaleiros. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ele diz, Senhor, dá-nos alegria e recompensa pelos dias que fomos afligidos. Olha, pelos anos que vimos o mal. Aí ele diz, apareça a tua obra, os teus servos, e a tua glória sobre seus filhos. Deus, Ele nos ensina, Ele volta-se para nós, Ele aplaca a sua ira de nós, Ele sacia-nos de madrugada, põe sobre nós a sua misericórdia, Ele nos alegra pelos dias que fomos afligidos, mas tem mais, Ele também aparece, faz com que a sua glória apareça em nós e nos nossos filhos. Então, o que você quer mais? Por isso, Moisés fecha estes salmos dizendo, e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós as obras, a obra das tuas mãos. Ele fechou muito bonito. A graça de Deus para você, a força de Deus para você e a provisão de Deus para você. Tome este café e siga com Jesus, o Deus que não falha de geração a geração. Amém.